abençoada. Vamos orar pelo pastor. Senhor, entregamos o teu servo, o nosso pastor Rafael. O Senhor venha usá-lo, guiá-lo através do seu Santo Espírito, Senhor, para falar o coração da sua igreja. Guarda ele, abençoa, renova, restaura cada dia, Senhor. Dê crescimento. O seu servo confia em ti, Senhor, e crê que tudo o Senhor pode fazer. Então dê para ele sabedoria cada dia mais, Pai, na tua palavra, Senhor. Guarda ele, abençoa, livra ele da cilada do inimigo, Senhor, para a sua família, talvez. Usa ele esta noite de maneira especial. Eu já te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pastor da igreja, amém? Amém! 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 Só assenta em nome de Jesus. Isso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 4. Josué, logo no Antigo Testamento, comecinho da Bíblia. Você basta ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, depois o livro de Deuteronômio, o 6º livro é o livro de Josué, capítulo de número 4. Glória! Primeiro culto da família de 2024. E é uma alegria para a igreja assim, repleta de adoradores e adoradoras na presença de Deus. Livro de Josué, capítulo de número 4. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Se você ainda não encontrou, você não tem a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui pelo Data Show. Se quiser apagar as luzes, para ficar mais fácil para os irmãos enxergarem aqui pelo Data Show, fique à vontade. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 9, em nome de Jesus. Diz assim a epígrafe, o título: As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Verso 1: Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui no meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, e assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Verso 9: E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. E você diz amém. Vamos lá, para você entender o contexto dessa história. Todos nós sabemos e conhecemos bem que o povo de Israel passa mais de 400 anos como escravo lá no Egito, e Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés foi o agente libertador, e aí Moisés tira o povo do Egito. Todos conhecemos a história, as 10 pragas, e Moisés sai peregrinando com o povo pelo deserto. Moisés caminha por cerca de alguns dias no deserto. Ele chega a um determinado ponto, Deus fala assim para ele: Moisés, volta, porque Faraó está vindo perseguir vocês, e eu tenho uma estratégia.
E Moisés então sai do Egito, avança um certo trecho e Moisés retorna pelo caminho. Quando ele retorna, aparentemente Moisés estava indo ao encontro do inimigo, mas Deus tinha uma estratégia. Eu quero que você já me ajude a pregar. Olha para o irmão à sua direita, para o irmão à sua esquerda. Não sei se você conhece ele, se não conhece, mas fala para ele assim, ó, Deus tem uma estratégia na sua situação. Fala para Deus tem uma estratégia no seu deserto. Deus tem uma estratégia para esse problema. Já foi dito aqui pela pastora Simara, às vezes a gente faz um plano, a gente traça um caminho, a gente determina uma rota, Deus vem e muda tudo, e o plano de Deus é o melhor para as nossas vidas. Eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que Deus mudar o meu plano, todas as vezes que Deus mudar o teu plano, pega o teu plano, rasga ele, joga ele fora e segue a diretriz do que Deus está falando, porque o plano dele é perfeito para as nossas vidas. E o que Deus queria? Se o povo seguisse andando pelo deserto, eles seriam constantemente perseguidos pelo inimigo. Deus queria aniquilar o inimigo. Quando eles chegam então em frente ao Mar Vermelho, Moisés para e fala: Senhor, e agora? Faraó está vindo aí atrás com seus carros, seus cavalos, montanhas do lado, mar à frente, o que eu faço? Deus fala: Moisés, pega o cajado que está nas suas mãos e toca nas águas e diz para o povo marchar, diz para o povo marchar, diz para o povo marchar. Moisés toca nas águas, vem um sopro da boca de Deus, Deus manda um vento e aquele vento abre o mar pela metade, faz um caminho em terra seca, e Deus já manda dizer aqui, tem pessoas dizendo assim: Deus, o vento está soprando contra a minha vida, o vento está soprando contra a minha casa, o vento está soprando contra a minha família, e Deus manda dizer: nem todo vento é para destruir, tem vento que vem para abrir o mar e te dar livramento, tem vento que vem que é escape, tem vento que vem e é bênção de Deus para a tua vida. Não reclama dos ventos, não, porque tem vento que é bênção. E o vento veio em sentido contrário, abriu o mar e o povo passou em terra seca. Aleluia! O povo chega do outro lado, começa a seguir o caminho. O povo do Egito tenta entrar pelo mesmo caminho que Deus abriu para Israel, e eles morrem todos dentro do Mar Vermelho. Deus elimina os inimigos e dá ao povo de Israel condição de seguir o seu caminho sem ser perseguido por ninguém. E o povo começa a andar, mas por causa da sua murmuração, por causa da sua desobediência, pela falta de fé, pela falta de perseverança, aquele povo que poderia caminhar com cerca de 40 dias, segundo alguns estudiosos, segundo outros seria um período de 90 dias, eles chegariam ao destino. Eles ficam andando em círculos pelo deserto e eles demoram um período de 40 anos andando no deserto. Deus sustenta eles no deserto, o sapato cresce no pé, a roupa cresce no corpo, caía comida do céu, saía água da rocha, tinha nuvem sobre a cabeça de dia, tinha coluna de fogo à noite, mas o povo permaneceu no deserto. Passaram 40 anos, o que acontece? Deus recolhe Moisés. E quando Deus recolhe Moisés, quem toma o lugar de Moisés era um dos seus servidores, ou melhor, o seu principal servidor, um homem chamado Josué. Josué assume o posto de Moisés. Só que durante aqueles 40 anos que o povo passou peregrinando pelo deserto, devido à murmuração, o que Deus faz? Deus permite que todos aqueles homens e mulheres que haviam saído do Egito, todos os que haviam atravessado o Mar Vermelho, todos, exceto dois, Josué, o próprio Josué, e também Caleb, tirando esses dois, todos os demais morrem no deserto. Então, quando Josué assume a liderança do povo, ele não assume a liderança de um povo que havia saído do Egito. O povo que estava sob a liderança de Josué eram os filhos daqueles homens e mulheres, e eram os netos, e quem sabe até alguns bisnetos daquele povo. Então o povo que estava sob o comando de
visto a abertura do mar vermelho. Nenhum daqueles homens, sob a liderança de Josué, havia atravessado o mar em terra seca. Eles eram filhos dos que haviam vivido a bênção, e eles tinham ouvido contar a história, eles tinham ouvido a narrativa, eles tinham ouvido o testemunho, mas eles mesmos não tinham passado por essa experiência. Tem irmão que já está entendendo que Deus está começando a falar. Pega na mão de um crente, pega na mão de um crente. Olha para ele, olha para ele. Em 2024 vai parar de só ouvir testemunho. Porque em 2024 Deus vai te dar suas próprias experiências. Em 2024 você vai viver suas próprias experiências. A igreja de hoje, pastor Inácio, presbítero Eduardo, ela tem um contingente pequeno de pessoas que já viveram experiências com Deus, e uma grande multidão que vive das histórias contadas por outros. Ele conhece a história de Abraão, ele conhece a história de Daniel, ele conhece a história de Davi, ele já ouviu o testemunho da pastora Simara, ele já ouviu o testemunho de cura com Isalia, ele ouviu quando Deus abre a porta de emprego para o outro, mas ele mesmo, ela mesma ainda não viveu. Isso termina hoje, porque esse ano Deus vai começar a te dar as suas próprias experiências. Sabe qual é o tema dessa mensagem nessa noite? Você vai atravessar o seu próprio Jordão. Você vai atravessar o seu Jordão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas eu não entendi. Você vai entender. Josué assume a liderança daquele povo. Nenhum daqueles homens tinha atravessado o Mar Vermelho, mas Josué tinha. E ele sabia do que Deus era capaz de fazer. Só que o povo tinha Moisés como referência. Moisés era o líder, Moisés era o cara, Moisés era o top. E quem era Josué? Josué era só o auxiliar de Moisés. E aí Deus fala assim: Josué, eu vou te levantar e vou mostrar para este povo que não é sobre Moisés, é sobre mim, Deus. Porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Só fica firme no caminho, e as mesmas coisas que eu usei Moisés para fazer, eu vou levantar você também, e você vai fazer também, e o meu nome continuará sendo glorificado, porque o meu poder que se manifestou através de Moisés, ele continua o mesmo. O poder de Deus ainda continua o mesmo. A gente ouve falar que ele ressuscitou mortos, a gente ouve falar que ele abriu o mar. Só quando a gente está com uma enfermidade, quando a luta vem, a gente não acredita que ele é capaz de fazer, que parece que ele só fez lá atrás. Mas o poder dele ainda permanece o mesmo. Josué então junta ao povo, eles saem de Sitim e descem até as margens do Rio Jordão. Quando eles chegam às margens do Rio Jordão, aquela época era a época da colheita. Não era uma época de grandes chuvas. Então as águas do rio deveriam estar com um volume ok. Mas quando eles chegam ali nas margens do Rio Jordão, alguns historiadores dizem, presbítero Eduardo, que no momento em
que eles chegam, as águas estavam relativamente tranquilas. Só que eles acampam ali por uma noite, e eles permanecem ali ainda mais 3 dias. E durante esses 3 dias, Josué vai pregando para o povo. Josué vai ensinando aquele povo e dizendo assim para o povo: olha, povo, Deus tem milagre para operar no nosso meio. Até agora nós saímos do Egito e vivemos tempo de deserto, mas Deus tem uma terra prometida para nós ali na frente. Entre o lugar que nós estamos e a terra que Deus prometeu, tem esse Jordão aqui. Esse Jordão é uma barreira, esse Jordão é um obstáculo, esse Jordão é uma dificuldade, mas Deus vai nos fazer atravessar a dificuldade, chegar do outro lado e conquistar aquilo que Ele tem para nós. E Josué vai pregando. E ele diz assim, na verdade ele não falou bem assim, mas eu vou parafrasear só para você entender. Ele falou assim, ó: depois do culto, quando a gente acabar esse culto de 3 dias aqui, Deus vai fazer milagre nas nossas vidas. E ele fala assim, ó: santificai-vos, porque Deus não usa vaso de qualquer jeito. Se separe, se consagre, consagre a tua vida, se prepare hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas. Aí o povo começa a se preparar, o povo vai orando, jejuando, e aí Deus ordena para que Josué chamasse primeiramente os levitas sacerdotes e falou: sacerdotes, tomem a arca do concerto, a arca da aliança sobre os seus ombros, e vocês, sacerdotes, é que vão na frente. São vocês, sacerdotes, que vão dar os primeiros passos para que o povo possa ir atrás seguindo. Vou abrir um parênteses aqui para falar só com os obreiros. 6 membros, fecha os ouvidos agora, só com os obreiros agora que eu estou falando, tá? Não está escutando nada. É só com os obreiros, é só com os líderes, é só com o altar, é só com quem está trabalhando aí. Há uma grande responsabilidade sobre os nossos olhos. Ser líder, irmãos, não é aparecer mais vezes na foto que a irmã está tirando, não é aparecer na gravação do YouTube. Ser líder não é ocupar um lugar na tribuna para parecer bonitão, não. Ser líder é aquele que carrega o peso sobre o ombros e que vai na frente. Ser líder é quem toma a frente. Ser líder é aquele que enfrenta e dá a cara para bater. E aqui neste lugar Deus tem levantado líderes, homens e mulheres dispostos a lutar. E agora eu vou falar para o povo. Você, povo, quando seus líderes indicarem o caminho, siga, obedeça, porque Deus honra aquele que tem obediência na presença dele. Os sacerdotes vão, pastor Inácio, colocam a arca sobre os ombros. Chegou ali nas margens do Jordão. Só que aí, quando chega o dia da travessia, as águas que antes, 3 dias atrás, estavam tranquilas, elas tinham subido de nível e de volume. E diz as Escrituras que as águas estavam num volume tão grande que haviam subido o nível do rio e chegavam de uma ribanceira até a outra. Haviam coberto, era quase uma inundação. Por que isso? Porque quando o inimigo sabe que você está perto da vitória, ele começa a aumentar o tamanho do obstáculo e da dificuldade. Quando ele sente que a vitória está chegando, ele tenta apertar um pouquinho mais para você desistir e voltar para trás. Quando ele vê que você está ali firme e que a vitória está chegando, ele aquece a fornalha 7 vezes mais. Mas eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Olha de novo para esse crente do seu lado direito, esquerdo, e fala para ele assim: não é hora de desistir. Vai em frente, a vitória está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. As águas estavam muito altas, a correnteza muito forte.
Você pensa que os sacerdotes não tiveram medo de entrar no meio daquela correnteza? A questão, irmãos, não é sobre ter medo. Medo todo mundo tem. A questão é que algumas pessoas deixam o medo paralisar, e outras pessoas enfrentam o medo debaixo da palavra do Senhor, porque o Senhor ordenou. Então, sob a tua palavra eu lançarei a rede, sob a tua palavra eu vou entrar nas águas, sob a tua palavra eu vou enfrentar a Faraó, sob a tua palavra eu vou enfrentar a cruz, sob a tua palavra eu vou em frente, porque eu tenho medo, mas eu não vou deixar o medo me paralisar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Os sacerdotes põem os pés nas águas, e quando eles começam a molhar os pés, a pisar nas águas, sabe o que acontece, irmãos? Aquela correnteza, ela... E as águas que vinham descendo da correnteza do rio vão começando a se acumular, porque elas não passavam mais. É como se uma mão invisível estivesse barrando e fazendo daquelas águas um paredão de água. E as águas começam a se acumular, num paredão enorme. E quando não tem mais para onde passar, as águas começam a voltar. E diz as escrituras que elas inundam a cidade lá para trás, porque as águas começam a ficar bloqueadas. Porque quando a mão de Deus começa a agir, o inimigo pode mandar rio, ele pode mandar água, ele pode mandar leão, ele pode mandar gigante, nada, e nem ninguém toca naquele que Deus está guardando. Porque quando a mão de Deus está guardando, ninguém toca naquele de que a mão de Deus um paredão de água enorme, e o chão começa a secar. Quando o chão seca, os sacerdotes continuam entrando, segurando a arca, vendo aquele paredão de água cada vez maior do lado, e eles vão entrando. Eles vão até o meio do Rio Jordão, e eles param no meio com a arca nos ombros. E quando eles param ali, o povo começa a fazer a travessia. E o povo vai passando, e enquanto o povo passava, as mãos de Deus seguravam as águas. E o povo todo passou, todo passou. E quando o povo todo passou, todos atravessaram, inclusive Josué chega do outro lado, os sacerdotes ali no meio, com a arca nos ombros, e Deus segurando as águas. Ele chama os principais, os líderes das tribos, um de cada uma das 12 tribos. Falou assim: vem aqui vocês, voltem lá no meio do rio, ali onde os sacerdotes estão parados, onde eles colocaram os pés, e cada um de vocês pega uma pedra. Não é pedra pequena, não é uma pedrinha, é uma pedra grande, uma pedra que vocês vão ter que carregar apoiada sobre os seus ombros. Cada um de vocês pega uma pedra, 12 pedras, e tragam essas pedras para cá. E eles foram até lá, pegaram cada um uma pedra, voltaram, atravessaram o Jordão para outra margem, e depositaram as pedras ali. Josué, então, quando eles terminam esta etapa, ele mesmo volta até o meio do Jordão, e ele sozinho pega 12 pedras, e ele com as suas próprias mãos junta aquelas 12 pedras, e daquelas 12 pedras ele constrói um altar. Oh, aleluia. No meio do Jordão, Josué constrói um altar. Aleluia. Glória a Deus. Ele atravessa, chega do outro lado e vai para os sacerdotes. Agora pode sair das águas. Quando os sacerdotes saem das águas, Deus tira a mão e as águas voltam a correr normalmente sobre o rio. Aquele povo pega as 12 pedras que haviam sido tiradas do meio do Jordão, vão até Gilgal, que foi um lugar onde eles fizeram o primeiro acampamento depois da travessia do Jordão. E ali com aquelas 12 pedras eles constroem outro altar, um altar memorial. Então eles construíram um altar em Gilgal, na margem, e Josué constrói um altar no meio do rio Jordão. Aleluia. 2 altares. Belo Deus. Um fora e um dentro. Por que 2 altares? Olha o seu irmão e fala assim: por que 2? Por que 2?
Aí eu falo para ele assim: olha lá que o pastor vai te explicar. Ô glória! Antes de explicar sobre o altar, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine na sua cabeça a cena. Você na margem do rio, olhando para o rio. Você vendo só as águas. Ainda mais do Jordão, que as águas do Jordão são muito barrentas, muito cheias de barro. Então você não vê o fundo. Você só vê as águas mesmo por cima. Quando você olhava e via aquelas águas, as águas muito elevadas, muito altas, um volume muito grande de água, dava para ver as pedras do fundo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas as pedras estavam lá ou não estavam? As pedras sempre estiveram lá. Mas quando você olhava que o rio estava abundante de água, não dava para ver nada. Mas as pedras estavam lá. E havia duas formas daquelas pedras aparecerem. Na época da seca, quando vinha uma estiagem muito forte e o volume das águas baixava muito, e nos vales do Jordão você conseguia ver o fundo. E ali, como as pedras eram grandes, elas iriam aparecer. Ou numa situação como essa, em que Deus fez um milagre. Aleluia! As pedras sempre estiveram no fundo do rio, mas a gente não vê as pedras no fundo do rio quando as águas estão abundantes. A gente só vê as pedras no fundo do rio quando ocorre um momento de seca. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. As pedras nos falam de memórias. Pedras nos falam de fatos que a gente tem que lembrar. Pedras nos falam de memoriais, de lembranças, de coisas que não podemos esquecer. E às vezes, irmãos, quando está tudo em abundância, quando tem muita água, quando o rio está correndo, quando está tudo bem, a gente se esquece de um monte de coisa. E aí Deus permite alguns momentos de seca na minha e na sua vida, para que as pedras do fundo do rio apareçam. E a gente se lembre de algumas coisas que a gente nunca deveria ter esquecido, mas que os tempos de abundância nos fazem esquecer. E Deus mandava dizer assim: tem pessoas aqui que passaram em 2023 alguns momentos de aperto, alguns momentos de seca, alguns momentos de dificuldade, para se lembrar de algumas coisas que nunca deveriam ter esquecido. E Deus te fez passar por esta seca, mas Deus manda te dizer assim: hoje é dia de você recolher as pedras do fundo do rio, e você possa guardar, porque você vai entender que uns usam pedra para atirar em alguém e matar, outros usam pedra para ferir, mas você, com essas lembranças, com essas pedras, vai construir um altar diante da presença de Deus. Deus te fez passar por processos, Deus te fez passar por lutas, Deus te fez passar por secas, não para te envergonhar, não para te destruir, mas para te dar ferramentas para você construir altares diante da presença. Pastor, eu ainda não entendi totalmente. Vem comigo. Quando o povo atravessa o rio, Deus seca as águas do rio. As pedras que sempre estiveram lá aparecem. E Deus pede que eles tirem dali 12 pedras e levem para fora do rio, para construírem em Gilgal um altar. E aquele altar de Gilgal, como eles habitaram em Gilgal, a casa deles passou a ser em Gilgal. Todos os dias eles conseguiam enxergar, olhar e ver aquele altar. O altar construído em Gilgal é o altar das lembranças, das coisas, dos testemunhos que a gente recebe nos momentos de dificuldade e que a gente leva com a gente para usar e para lembrar todos os dias. O altar de Gilgal, as pedras que a gente constrói no altar de Gilgal, são aquelas pedras que a gente constrói os altares dentro da nossa casa, para a gente mesmo e para a nossa família. O altar que a gente constrói em Gilgal são aquelas lições que a gente aprende e que a gente coloca em prática todos os dias. Louvado seja Deus. Você pensa que Deus permitiu você passar por esse momento de dificuldade só para te ferir? Só para te
pensa que a perda de um ente querido, uma separação, um divórcio, a enfermidade de um filho, de um pai, de uma mãe, uma porta fechada, uma perseguição, uma humilhação, um momento de prova financeira que Deus pega. Você pensa que Deus permite tudo isso, essa seca, só para te entristecer, para te abater? Não. Nessas situações, Deus vai te ensinar lições que você vai colocar em prática na sua vida todos os dias. Aleluia, Deus. Às vezes, irmãos, vou dar alguns exemplos para você conseguir entender. Às vezes, quando está tudo bem, no tempo de bonança, com as águas do rio cheio, a gente esquece de orar. A gente esquece o poder do jejum. A gente esquece o poder de buscar a resposta de Deus nas Escrituras Sagradas. Aí Deus permite a gente passar por uns momentos de seca. E aí as pedras aparecem e a gente começa a falar: Senhor. Aí aquela Bíblia empoeirada lá no fundo da gaveta, jogada no canto. Você fala assim: deixa eu abrir, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo aqui através da palavra. E aí você lembra. Aleluia. É aquele tempo que você gastava só no Facebook, no WhatsApp, compartilhando vídeos engraçados e piadas. E não tem problema compartilhar vídeo engraçado, não tem problema dar risada, não tem problema falar com os amigos. Mas aquele momento que te ocupava o dia inteiro, você começa a desligar um pouquinho o celular e começa a entrar em outra conexão, uma conexão com o céu através da oração com o Senhor. As músicas que você ouviu para dançar, para se alegrar, você começa a ouvir os louvores que trazem a palavra de Deus e resposta e refrigera o teu coração. Você começa a se lembrar de coisas que nunca deveria ter esquecido, mas que os tempos da abundância e da cheia te faz esquecer. E aí Deus traz o tempo da seca para você lembrar que aquelas pedras, a pedra da oração, a pedra do louvor, a pedra da adoração, a pedra do jejum, sempre deveria ter feito parte da sua vida e você esqueceu, mas o Senhor te faz lembrar. Glória. E Ele não quer que você se lembre só no momento da prova. Ele quer que você leve isso com você, porque a prova que está na sua vida hoje, ela tem data marcada para terminar. Ela tem um momento marcado por Deus para encerrar. E quando encerrar, a prova vai passar, a seca vai terminar, mas o altar vai permanecer na sua vida, na sua casa, na sua família. As lições aprendidas vão continuar com você. E o outro altar, pastor? O que estava ali no meio, quando as águas voltaram, quando Deus tira a mão e as águas fluem de novo, aquele altar que Josué construiu, ele é coberto pelas águas. Quando você olhava para ele, você olhava para onde ele estava, você via as águas e não via mais o altar. Ele estava lá, mas ele estava encoberto. O povo de Israel não passaria mais por ali, porque o caminho da vitória na sua vida, irmãos, ele é um caminho sem volta. Quando Deus estabelece um caminho para você, não é para você ir e para você voltar para trás, não é para você dar um passo e voltar para trás, não. Quando Deus determina um caminho para você, é para você ir e vai em frente, vai em frente, vai em frente, que é caminho de vitória. Se tinha alguém aqui pensando em voltar atrás em alguma coisa, Deus pode te falar assim: ó, esquece, não é tempo de voltar atrás, a sua vitória está lá na frente e é para frente que você tem que ir. Glória a Deus. Então vocês não iam voltar, para que deixar o altar lá atrás? Aquele altar não era para Israel, aquele altar não era para eles, aquele altar era para outras pessoas que um dia passariam por aquele mesmo rio e veriam aquela mesma seca, e quando eles olhassem para aquele rio seco, eles veriam ali não só pedras jogadas, mas eles veriam um altar. Oh, aleluia. E quando eles olhassem para aquele altar, eles iriam entender que há um Deus que tem poder para mudar a história, e que já havia mudado a história de alguém que havia passado por aquele caminho, e que esse Deus poderia mudar a história de outras pessoas também. Pastor, não entendi o seu testemunho, o que Deus vai fazer na tua vida.
a história da restauração do seu casamento, a história da cura sua ou da sua família, a história do que Ele está fazendo na tua vida vai ser um testemunho tão grande que vai deixar uma marca que outras pessoas que você nem viu, que você nem conhece, vão saber da tua história, vão ver o altar que você construiu e vão ver o poder do que Deus fez na tua vida e vão se inspirar em você, vão se inspirar na tua história. Glória a Deus. Você sabia que no nosso canal do YouTube da igreja, se você não seguiu, segue lá, ativa as notificações, ativa o sininho para você receber quando a gente posta novos vídeos. No nosso canal do YouTube veio a missionária Rose que contou um testemunho. Quando ela contou o testemunho do filho dela que estava desenganado à morte e que foi ressuscitado, não sei quem lembra do testemunho da missionária Rose? Você sabia que aquele vídeo, da última vez que eu tinha visto, já faz um tempo já, tinha mais de 7.000 visualizações? Esse vídeo está chegando, mas nós nem sabemos aonde, irmão. Pode ter pessoas em outros estados, em outros países, vendo a história. Foi fácil para ela passar por aquele momento? Não, foi momento de seca, foi momento de luta, mas daquela luta ela levantou um altar, e o altar do testemunho ficou um memorial, e daquele memorial, pessoas que estão passando por situações semelhantes podem olhar e dizer assim: se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na minha vida também. O mesmo altar que foi construído serve de testemunho para a minha vida também. Você acredita que sua história vai inspirar pessoas? Você foi chamado para inspirar pessoas, irmãos. 2024 é ano de você viver experiências com Deus, para que você seja uma inspiração para pessoas. Até agora você foi inspirado por pessoas. Você viu a história do outro, eu quero fazer igual. Eu quero viver daquele jeito. Eu quero conquistar isso que o outro conquistou. Em 2024, você vai ser inspiração para que outras pessoas, vendo você, possam querer viver em Deus as mesmas coisas que Ele está operando na sua vida. Eu profetizo que este ano é um ano de atravessar Jordão. É um ano de deixar o deserto para trás e começar a entrar na terra prometida. É um ano de virar uma página da história, para começar a viver novas páginas escritas pelas mãos de Deus. É tempo de ver as águas se abrir de novo, não só ouvir testemunho do que Deus fez lá atrás, mas de viver hoje novas experiências com Deus. Deus tem novas experiências para nós, e se você acredita nisso, levanta a mão direita assim, põe a esquerda no alto também, e dá uma salva de palmas